Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso curso de Python para Todos. E agora nós vamos dar início ao módulo 6, estruturas de controle de fluxo de repetição, while for, tá bom? Então pessoal, antes da gente começar esse módulo, eu queria destacar aqui que essa nossa página, que vai estar na descrição do vídeo, tá? Que tem todos os materiais. Então aqui na página, pessoal, como é que funciona? Você tem aqui o link para os vídeos que eu separei para cada módulo. Tá? Então, se você clicar na figurinha, aqui não está habilitado porque ainda não tem todos os vídeos, mas nos demais módulos anteriores a gente já tem. E também aqui, pessoal, se você clicar aqui em cima, você vai ter acesso ao notebook, que também vai estar na descrição desse vídeo, que tem todos os códigos que a gente vai abordar, os exemplos, os comentários, enfim, isso aqui é importante para o caso de você precisar de uma documentação e não quiser passar por todos os vídeos, né? Então isso, às vezes o vídeo ajuda muito, é muito bom, mas é claro que às vezes você precisa de uma consulta rápida ou tem alguma coisa que você queria verificar rapidamente e no vídeo isso é mais complicado. Então tem esse suporte aqui. E para essa aula que eu vou comentar hoje, pessoal, eu não vou executar nenhum Colab, mas o Colab que eu vou comentar também vai estar na descrição aqui desse vídeo, tá certo? Que vai ter então os códigos que você pode copiar e colar e rodar no seu Colab, tá? Então, pessoal, o que eu vou falar nessa aula especificamente? Antes da gente começar, eu queria falar um pouquinho sobre o módulo anterior, no qual a gente falou de estruturas de controle condicional. If, else, elif. Se você não sabe o que é isso, vai aparecer um card aqui. Por favor, card apareça. E eu acho que é interessante você saber, para você poder aproveitar melhor o módulo 6. Tá? Então, lá no módulo 5, pessoal, o que a gente tinha comentado? A gente tinha comentado sobre o if, né? Basicamente, o if você usa o que a gente chama de expressão lógica, e aqui temos um exemplo de expressão lógica, e sempre toda expressão lógica vai aí colocar um valor true, tá certo? E se caso seja true, vai executar o comando subsequente ao if. E para o else, você veja que não tem nenhuma expressão lógica, porque ele assume que em sendo falsa, em sendo a estrutura lógica correspondente ali ao que está em parênteses, retornando para a gente um valor false, nesse caso, eu vou realizar todas as ações subsequentes ou pertencentes ao else, que no caso aqui é apenas reduzir o valor da variável em 1. E se eu tivesse, então, o valor da expressão lógica, ou seja, se o valor contido na variável a, que foi digitada pelo usuário, fosse um valor maior que 1, eu faria a redução dessa variável. E o que tem em comum tanto para o if quanto para o else é o comando print. Então, aqui, terminada a avaliação lógica, terminada aqui o espaçamento de comandos, né, a serem realizados para cada if ou else, então o programa vai realizar esse print, não importa qual o resultado da expressão lógica, tá? E aí eu vou mostrar uma coisa que vai ser muito útil, pessoal, para a gente entender estruturas de controle tanto condicionais como a diferença com o que a gente vai ver no módulo 6, que são as estruturas de controle de repetição, tá? Então, pessoal, o que a gente vai ver aqui? O que a gente chama de fluxograma, tá? O fluxograma a gente vai aplicar estes elementos neste código aqui, tá? Então a gente vai transformar o código em algo visual, numa representação visual. Vamos entender um pouquinho melhor então, ó. Veja o seguinte, aqui eu tenho essa parte inicial do programa que é destinada à leitura, à entrada de dados. Então represento toda vez que eu tenho uma etapa do meu programa com entrada ou leitura de dados, com esse losango aqui, tá? Depois, eu tenho aqui, pessoal, uma etapa na qual eu faço a avaliação de uma expressão lógica, tá certo? A gente representa com este outro símbolo aqui. E no caso aqui, eu substituí pela condição lógica, tá? Finalmente, pessoal, feita a avaliação lógica, eu tenho ações subsequentes para o caso da expressão lógica ser verdadeira e para o caso da expressão lógica ser falsa também, tá? Que no caso aqui resultam em ações diferentes, tá bom?
Então, com isso, pessoal, o nosso fluxograma final aqui vai ter aqui uma saída também de dados, tá? Essa saída de dados aqui vai imprimir o conteúdo de A, tá? Com isso agora, pessoal, a gente tem aqui todos os elementos que a gente pode colocar e a gente tem o perfeito mapeamento deste código num esquema visual. Então, eu posso transformar aquele código que tinha uma certa complexidade, uma certa dificuldade aparentemente visual de leitura, de entender o que está sendo feito, para algo visual, que é este fluxograma, tá? Aliás, pessoal, eu tinha feito uma representação alternativa lá na estrutura de controle condicional, numa aula que eu fazia a árvore de decisão e tudo. Se você não lembra dessa aula, vale a pena dar uma passadinha lá, que é um esquema alternativo a esse que está sendo apresentado do fluxograma. Vai aparecer um card aqui, por favor, card, apareça, e você pode consultar, tá? Então, por que eu falei desse esquema visual, pessoal? Porque agora a gente vai tratar de estruturas de controle de repetição no módulo 6. E o que vai mudar em relação às estruturas de controle condicionais, né? Vai mudar uma coisa simples, mas que vai alterar vai permitir a gente fazer coisas mais complexas, tá? Então, vamos dar uma olhadinha nesse código aqui, pessoal. Vou passar nele com vocês, não vou antecipar surpresas. Então, a parte aqui referente à entrada de dados continua igual. A gente tem que ler o valor da variável A. E aqui tem uma conversão de tipo, tá? Porque isso aqui eu estou lendo o string, eu gostaria de fazer uma comparação do conteúdo da variável com um número. Então, tem que converter para um número, no caso, um tipo real. Se você não lembra o que são os tipos reais e tal, vai aparecer um outro card aqui para a aula de conversão de tipos, tá? E aí, pessoal, olha só. O que eu tenho aqui? Eu tenho um while. Antes eu tinha um if, ou elif, né? E agora eu tenho while. O que vai mudar no while? While em inglês significa enquanto. Enquanto. Então lembra aí sempre, pessoal, enquanto. Tá? Lembra sempre, pessoal, que na verdade, quando a gente está programando, saiu bem feio isso, meu Deus. Lembra que a gente está programando, a gente está usando língua inglesa. Então a gente tem que saber ler, ou pelo menos interpretar o que está sendo colocado ali, tá? Esse while, pessoal, qual que vai ser o efeito dele? Ele vai pegar a expressão lógica contida ali entre parênteses, essa expressão lógica, vai avaliar a expressão lógica, só que agora, diferentemente do que era a estrutura de controle if, ou estrutura de controle condicional, né? Ou seleção, que algumas pessoas falam também, você vai fazer a avaliação e, se for verdadeiro, olha o que vai acontecer, pessoal. Se for verdadeiro, eu faço a ação subsequente, que está dentro do escopo aqui do while, que é indicado por esse espaçamento aqui, né? Essa indentação diferenciada. Eu vou fazer o quê? Eu vou reduzir o valor de A e vou imprimir o valor de A, tá? Então, olha só, enquanto for verdadeiro, eu vou executar esse comando de redução do valor do A, imprimir o valor de A e volto a avaliar a condição lógica. Isto aqui é um ciclo, um laço, que será repetido enquanto a condição lógica for verdadeira. É por isso que algumas pessoas também falam de while ou for como um laço, né? Normalmente é melhor falar laço do que estruturas de controle de repetição. Mais simples. Por quê? Porque, de fato, no desenho de um fluxograma eu tenho um laço, né? Enfim, isso será terminado quando esta expressão lógica for falsa, né? Neste caso, aqui eu não executarei mais nenhum comando. Aqui está errado, deixa eu riscar aqui está errado. Tá? Eu vou direto para o fim do programa. Tá? E neste fim do programa, eu não executo mais nada. Tá? Eu vou mostrar para vocês, pessoal. Vou aqui finalizar. Isso aqui é a figura completa, excetuando-se que esse pedacinho que está errado, corta isso aqui, joga fora, tá? Ele não vai fazer mais nada. Quando ele for false aqui, ele sai e vai para o final do programa. Simples assim, tá, pessoal? Então, vou mostrar para vocês aqui o Colab,
e vou executar para vocês. Eu vou dar um zoom. O código vai estar na descrição do vídeo, como eu já havia comentado. E aqui, por exemplo, eu vou botar um valor 3. Tá vendo? Ele reduz o valor de 3, vai dar 0. Ou, por exemplo, eu vou botar o valor 1. Ele vai reduzir 1, vai dar 0 também. Tá? Agora, esse outro programinha aqui, eu vou rodar, pessoal. E olha o que eu vou fazer. Eu vou botar o valor 5. Olha o que ele fez. Ele pegou o 5, reduziu 1, imprimiu 4. Voltou para cá. 4 é maior que 1? É. 3. Aí reduziu, né? Reduziu o 4. Foi para 3. Imprimiu. 3 é maior que 1? É. Aí reduziu 3. Imprimiu 2. 2 é maior que 1? É. Reduziu 2. Virou 1. Imprimiu 1. 1 é maior que 1? Não. Parou. Saiu. Finalizou o programa. Tá? Bom, então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado, principalmente dessas dicas de fluxograma e essa comparação entre estruturas de controle de repetição e estruturas de controle de seleção, né? Ou condicionais, que a gente já vinha adotando essa nomenclatura. Tudo vai estar na descrição do vídeo. E é isso, pessoal. Espero que isso aqui vai ajudar a entender melhor tudo que a gente vai ver daqui para frente nessa sessão. Não se preocupa se você não entendeu esse primeiro programa do while. Isso aqui era só para mostrar que ele é muito próximo do if, só que tem essa diferença. Tá? Eu vou fazer vários programinhas bem mais simples do que esse ao longo dessa nossa lição, desse nosso módulo, e vocês vão entender o while de diversas formas. Esse while aqui acabou sendo mais difícil, mais complicado, mas eu vou mostrar de outras formas o funcionamento do while. Tá bom? Obrigado, pessoal, e até o próximo vídeo. Espero vocês lá, hein? Tchau!